O tema central do programa de hoje é a reforma tributária. E para debater com os especialistas locais, a Fiesc trouxe o economista do Centro de Cidadania Fiscal, Bernardo Api. Nós temos muitas distorções no sistema tributário brasileiro que precisam ser corrigidas para que o país possa crescer mais. Só na área da tributação de bens e serviços, nós temos, primeiro, o sistema mais complexo do mundo, com certeza absoluta. O Banco Mundial indica que o Brasil é o país em que um empresário de porte médio gasta mais horas por ano para cumprir com a obrigação burocrática de pagar imposto. Segundo, nós temos no Brasil um grau de litígio sobre matérias tributárias que provavelmente também é o mais alto do mundo e é resultado da complexidade do nosso sistema tributário. Terceiro, o nosso sistema tributário ele acaba onerando investimentos, ou seja, torna os investimentos mais caros, o que faz com que tenha menos investimentos e menos crescimento no país, e ele prejudica a competitividade da economia brasileira e, portanto, também leva o país a crescer menos e desfavorece a produção nacional. Em último lugar, o sistema tributário brasileiro faz com que a economia se organize de forma extremamente ineficiente. Na hora que você soma todos esses efeitos, a complexidade, o litígio, o aumento do custo de investimento, as exportações e todas essas distorções alocativas, o efeito é uma perda brutal do PIB potencial e do poder de compra dos brasileiros. Api é autor da proposta de reforma tributária que foi incluída no texto apresentado pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, a proposta de emenda constitucional 45 de 2019, que está tramitando no Congresso Nacional. Uma das principais mudanças é a unificação de 5 tributos cobrados atualmente: ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, que serão substituídos por um novo imposto sobre bens e serviços. E aí reside um dos grandes desafios dessa proposta, porque essa unificação envolve impostos federais, estaduais e municipais. Como garantir que haja equilíbrio na distribuição da arrecadação do novo imposto? Eu acho que é uma boa pergunta. Na verdade, tem 2 desafios, esse é um deles. O primeiro desafio é como migrar do sistema tributário atual para o novo sistema tributário, considerando que muitas empresas realizaram investimentos em cima do sistema tributário atual. O sistema tributário atual é muito distorcido, é muito ruim, mas os investimentos foram feitos em cima dele. E, portanto, você precisa ter uma transição para que a empresa se ajuste de forma suave ao novo sistema tributário e não gere insegurança jurídica para quem fez os investimentos. Para isso, nós estamos propondo uma transição em 10 anos no sistema tributário. 10 anos em 2 períodos. Um período inicial de teste de 2 anos, você cria o IBS com uma alíquota de 1% e reduz a COFINS para não ter aumento de carga tributária, e depois um período de transição de 8 anos, em que vai sendo reduzido progressivamente a alíquota dos tributos atuais e elevada progressivamente a alíquota do IBS, mantendo a carga tributária absolutamente constante. Isso daí, essa transição, ela é feita para dar segurança jurídica para as empresas e permitir que elas se ajustem de forma suave ao novo sistema tributário. Mas existe um segundo problema. O IBS, como qualquer bom IVA, ele tem que ser cobrado no destino. Ele é um imposto sobre consumo e a receita, numa transação entre estados, tem que pertencer ao estado de destino. E hoje você tem uma distribuição de receita que é feita dominantemente pela origem. O grosso é tributado no estado de origem. Como é que a gente faz essa transição? Nós estamos propondo uma segunda transição. O IBS para o empresário vai ser um imposto só. Um imposto só. Se ele tiver, inclusive, estabelecimento em todos os estados da federação, ele vai pagar uma guia por mês para todos os estabelecimentos. Agora, essa arrecadação entra numa conta centralizadora, que é gerida conjuntamente pela União, estados e municípios. E essa receita da conta centralizadora é distribuída. E como essa distribuição a gente pode decidir como ela é feita, nós estamos propondo uma segunda transição, que não tem nenhuma importância para os empresários, mas é uma transição de 50 anos na distribuição da receita para os estados e municípios. Com essa transição em 50 anos, a gente acha que o impacto da mudança sobre a distribuição da receita para os estados e municípios, ela é extremamente diluída no tempo e permite um ajuste muito suave na gestão das finanças públicas. Outra novidade na proposta de reforma tributária é o imposto seletivo, de competência federal, que incidiria sobre produtos cujo consumo se queira desestimular, como, por exemplo, cigarros ou bebidas alcoólicas. A questão do imposto seletivo, ele sempre funcionou como uma função social do tributo.
estimulando ou desestimulando alguma atividade econômica em razão do custo que se põe com a agregação de tributos. Então, é uma matéria delicada, porque alguém pode dizer que isso inibe a atividade econômica, mas, do outro lado, ela também pode ser uma espécie de equilíbrio na relação ou num desvio de alguma atividade econômica no sentido de trazer danos ou prejuízos à sociedade. O imposto seletivo é o que a gente chama de um imposto extrafiscal. O objetivo dele não é arrecadar, o objetivo é induzir comportamentos. E ele é basicamente um imposto sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas. Portanto, ele incide sobre fumo, bebidas alcoólicas. Então, o objetivo dele é apenas compensar o efeito negativo que o fumo tem, por exemplo, sobre a saúde pública. Ele não tem impacto do ponto de vista da arrecadação. Eu perguntei para os especialistas, participantes do seminário sobre a reforma tributária, como deveria ser um sistema tributário ideal para a realidade brasileira. Veja o que eles responderam. Essa resposta não é simples. A certeza que todo mundo tem é o que está aí não serve. O sistema que está aí é caótico. O sistema que está aí onera a produção, não distribui renda, concentra a riqueza. Nós precisamos de um sistema mais simples, um sistema que estimule as pessoas a produzir e que distribua de alguma maneira essa riqueza produzida. Esse é o desafio. É muito importante que a gente tenha neutralidade tributária, ou seja, que o investimento não seja onerado. E, principalmente, um sistema que permita o ressarcimento de créditos nesses tributos que nós chamamos de tributos sobre consumo, tributos indiretos, retirando toda essa carga e essa complexidade da produção e levando para a ponta final. Isso significa você poder ter clareza e segurança jurídica para a fixação de preço da indústria e clareza e segurança jurídica no cumprimento das suas obrigações. Nós temos hoje um problema muito grande com relação à apropriação de créditos. Eu dou o exemplo da legislação do PIS/COFINS, em que você tem uma estrutura de base contra base de créditos físicos, em que se discute o que é insumo essencial, o que se conecta à produção, e isso não gera só um problema de fluxo de caixa para o empresário, isso gera um problema de segurança jurídica, porque você vai ter sempre uma indecisão, não só quanto ao correto cumprimento, e o ponto principal é que o empresariado brasileiro é um empresariado sério que quer cumprir suas obrigações corretamente e quer fixar seus preços de acordo com parâmetros de competitividade e produtividade. Quando a gente fala em tributação, a gente tem várias categorias de tributos. Na tributação de bens e serviços, sem dúvida nenhuma, o sistema tributário ideal é aquele que está sendo proposto na PEC 45. É um imposto sobre bens e serviços com as características de um bom imposto sobre valor adicionado, o melhor padrão mundial. Nós temos discussões na tributação da renda, e aqui eu acho que existem muitas distorções no Brasil. A gente tem situações em que as pessoas pagam pouco imposto na empresa e distribuem sem pagar na pessoa física, e acho que isso precisa ser corrigido, é uma distorção distributiva relevante. A alta tributação na empresa prejudica a atração de investimentos no país, isso precisa ser corrigido. Muitas distorções na tributação de serviços financeiros, na tributação de investimentos brasileiros no exterior, isso precisa ser corrigido. Nós temos que fazer medidas de desoneração da folha de pagamentos. Eu acho que isso é importante, vai ser feito de forma inteligente. O grande problema é como financiar a perda de receita. Eu acho que esses são os grandes desafios do sistema tributário brasileiro. Se você enfrentar, do ponto de vista do crescimento do país, sem dúvida nenhuma, a mudança nos tributos sobre bens e serviços, que é o que trata a PEC 45, é a agenda mais importante. O objetivo desse seminário exatamente é discutir para encontrar o melhor modelo de sistema tributário. Mas, logicamente, que quando você tributar na ponta, esse é o sistema que nós achamos preferencial, mas o seminário está exatamente sendo proposto para que nós possamos, junto com o setor produtivo, a sociedade e os proponentes das reformas tributárias, achar aquela reforma, aquele sistema que seja mais adequado para o sistema produtivo brasileiro. O debate sobre a reforma tributária é uma novela que se arrasta há décadas no Brasil, desde quando foi promulgada a Constituição de 88. E, desde sempre, a maioria dos parlamentares entende que é preciso reformar o sistema tributário brasileiro para simplificar a cobrança dos impostos e, também, reduzir a carga tributária, que é muito elevada. O sistema tributário brasileiro é muito caro e complexo
É um emaranhado de leis, decretos, portarias e até instruções normativas, instituindo cerca de 90 tributos, cada qual com suas respectivas alíquotas, bases de cálculo, fatos geradores e prazos de recolhimento que ninguém consegue entender, nem eles, o pessoal do governo. Ora, por que algo tão evidente e tão necessário, como é o caso da reforma tributária, demora tanto tempo para acontecer? Tem vários motivos. Acho que o primeiro motivo é que, de fato, nunca foi prioridade de nenhum governo a reforma tributária. Eu mesmo tive um governo que apresentou 2 propostas de reforma tributária e, efetivamente, não era uma prioridade absoluta de governo. O governo empenhou pouco capital político no avanço da reforma tributária. Eu diria que isso é uma característica de todos os governos desde a Constituinte. O segundo motivo é que eu acho que tanto a sociedade quanto os entes da federação hoje estão mais conscientes da necessidade da reforma tributária. Do ponto de vista do empresário, quanto mais passa o tempo, mais eles entendem que o sistema tributário atual é insustentável, que precisa ser mudado, ainda que tenha impactos setoriais diferenciados. Do ponto de vista dos entes da federação, sempre houve uma resistência bastante grande do lado dos estados em perder o poder de dar benefícios fiscais no âmbito do ICMS, de ter o seu imposto e poder dar benefícios fiscais no seu imposto. Mas os estados também acho que entenderam que esse modelo não é mais sustentável, que o ICMS está condenado a ser um imposto cada vez menos relevante. Tanto é que na semana passada, todos os 27 secretários de Fazenda dos estados do Brasil assinaram uma carta pedindo para substituir o ICMS por um bom IVA sem benefícios fiscais, na linha que está sendo proposto na PEC 45, ainda que com alguns ajustes. Todos nós somos a favor do quê? Da simplificação e da redução da regressividade dos impostos, que hoje são mais pesados para quem ganha menos. Então, cobrar imposto sobre renda e sobre consumo é o menos injusto. E, infelizmente, o nosso sistema tributário onera mais a produção, o salário, ou seja, ele é perverso. Por isso, há uma unanimidade, temos que mudar. Mas quando você vai desenhar o futuro, aí é que começa a confusão, porque o Estado não pode perder, o meu município não pode perder para o teu, e a União não pode abrir mão. E o empresário quer pagar menos, e o consumidor quer pagar menos. Aí é que começa a confusão, e esse é o grande esforço que nós temos que fazer para assustar menos. Na hora que se escreve a reforma tributária é que vem o susto. E o grande esforço, acima de vaidades, de interesses legítimos dessas partes, esse grande esforço, nós temos que torná-lo bem-sucedido, porque senão o Brasil vai perder competitividade. E o que nós ganharmos com outras reformas, nós vamos perder se não tivermos uma reforma que cobre mais imposto do consumo, do lucro e da renda e menos do cidadão quando ele recebe o seu salário ou do empresário quando ele faz a máquina funcionar.